Bom dia a todos. Estamos aqui novamente, nos reunindo em nome de Jesus. Todos os sábados, na minha vida, nesses 32 anos que o GAS só vai completar, é uma alegria muito grande chegar aqui aos sábados pela manhã. O dia que ficamos em casa, parecemos assim, desnorteados. E agora, o que eu faço? De tão acostumados que nós estamos a esse encontro fraterno, esse momento de oração, esse momento de recolhimento. É a grande oportunidade na semana de orarmos em conjunto, de dirigirmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e compartilhar com Ele aquilo que vai no nosso coração. Então sejamos muito bem-vindos, nesta casa de Jesus. Hoje nós temos o Marlon, na nossa palestra, e nós vamos então ler, antes da prece, do livro Alma e Luz, de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. O título é O Maior Mandamento. E diz assim: ama a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Eis um maior mandamento. A gente vai encontrar isso no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 30. Proclamou o Senhor: entretanto, perguntarás: como amarei a Deus que se encontra longe de mim? Cala, porém, as tuas indagações e recorda que, se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas. Lembra que, se deves esperar por Deus onde te encontras, Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho. Ele é o todo em que nos movemos e existimos. Escuta a lei sublime do bem e vê-lo-ás, sofrendo no irmão enfermo, esperando por tuas mãos. Veremos no necessitado, no coração ignorante que te pede um raio de luz, no aflito, na criancinha sem lar que estende os braços súplices, rogando abrigo e consolação. Ansioso, no companheiro agonizante que te implora a bênção de uma prece que o acalme para a viagem enorme. No inquieto, no coração das mães que te pedem proteção para os filhinhos infelizes. E no expectante, nas páginas vivas da natureza, aguardando a tua piedade para as árvores despejadas, para as fontes poluídas, para as aves sem ninho ou para os animais desamparados e doentes. Amemos ao próximo com toda a alma e com todo o coração, e estaremos amando ao Senhor com as forças mais nobres de nossa vida. Compreende e auxilia sempre, serve e passa. Quem se faz útil, auxilia a construção do reino divino na terra. E quem realmente ama a Deus, sacrifica-se pelo próximo, fazendo a vida aperfeiçoar-se e brilhar. Então, depois dessa bela mensagem de ama a Deus, que é o nosso maior mandamento, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento, vamos fazer a nossa prece, procurando dentro de nós aquele lugar quieto, aquele lugar onde o barulho externo não perturba. É aquele lugar onde vamos encontrar com o nosso Cristo, aquele Cristo que se encontra dentro de nós, e agradecer por toda a nossa vida,
por agradecer pelas nossas oportunidades que Deus nos proporciona, entregar a Jesus as nossas angústias e as nossas preocupações. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Obrigado, Jesus, por termos os amigos que nos apoiam. Obrigado, Jesus, pela nossa família. Obrigado, Jesus, pelas nossas dificuldades, que são os nossos aprendizados. Obrigado, Jesus, por nos amar, por nos encaminhar para a senda do bem. E assim, nesse instante, nós oramos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. E assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito bom. Muito bom. Então agora eu vou passar para o Marlon, o nosso companheiro e querido amigo. Obrigado, bom dia a todos. A leitura da Inês, Emmanuel se refere a um texto que está em Mateus, mas eu vou trazer uma passagem agora do mesmo conteúdo que está em Lucas, também chamado Mandamento Maior, que diz o seguinte: e eis que se levantou um doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito nas leis? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E disse Jesus então: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele perguntou como é que faria para poder viver eternamente, né? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: está certo, mas quem é o meu próximo? Todo mundo já ouviu essa passagem, né? Então vamos tentar debulhar isso daqui para a gente tentar entender o que significa isso. A primeira coisa o que Lucas nos traz, ele fala o seguinte: quem é que estava ali? Era o doutor da lei. E quem é o doutor da lei? Aquele homem responsável por conhecer e ensinar aos judeus todo o conhecimento que estava na lei. O doutor, inclusive, ele era responsável por fazer julgamentos entre aspas. Se algum problema na comunidade, levava-se para ele. Ele era que, ao interpretar a lei, dizia como deveria ser feito, como deveria ser atuado. Eles eram profundos conhecedores da lei judaica, e por conhecerem essa lei profundamente, eles eram responsáveis por, inclusive, fazer uma legislação junto à sociedade. Então ele conhecia muito todo esse conteúdo. Ele tinha como uma função, que era cuidar da vida cotidiana da comunidade em que ele vivia, tanto nas pequenas cidades quanto nas cidades grandes. Então nós tínhamos lá aquele grupo de pessoas que moravam na cidade, e nós tínhamos o templo. Podia ser o templo grande, como o templo de Jerusalém, ou templos pequenos, como existia, por exemplo, lá em Betsaida, em Cafarnaum. Cafarnaum era um templão enorme. E eles responsáveis então para poder cuidar e atuar junto à sociedade. Sempre que tinha um problema, procurava ele. Então esse é o doutor da lei, e foi ele que veio falar com Jesus. Só que quando ele veio com Jesus, o que Lucas nos fala é o seguinte: ele veio tentando-o, veio tentar a Jesus. O que significa isso? Como muitos fariseus naquela época, eles vinham para poder provocar Jesus. Eles vinham na intenção de cutucar Jesus. Eu vou fazer aqui com Jesus uma pergunta e ver de que forma ele vai se sair com essa pergunta.
Então ele veio para poder tentar e cutucou Jesus, para ver se conseguia tirar Jesus do sério, para ver se Jesus se desequilibrava ou se contradizia, porque Jesus sempre falava que nós estaríamos, quem acreditasse nele estaria do lado de Deus eternamente, viveria eternamente. Então ele fez essa pergunta a Jesus. Mas por que isso? Primeiro porque os fariseus tinham muita inveja do que Jesus conseguia. Um homem muito simples, um homem pobre, que surgiu absolutamente do nada e que estava trazendo uma multidão enorme para si, para os seus conhecimentos, para as suas ideias. E boa parte desse povo estava deixando de aceitar o que os fariseus lhes diziam. Então eles viviam provocando Jesus. E esse foi uma forma de provocar, perguntando o que faria para viver eternamente. E aqui a pergunta é a seguinte, o termo que ele coloca: como farei para herdar a vida eterna? E o que é herdar? Herdar é adquirir alguma coisa de alguém que está na sua relação, ou por hereditariedade, ou por doação. Meus pais desencarnam e eu herdo deles os bens que eles têm, ou herdo deles as dívidas que eles têm. E ele falou assim: tá bom, já que eu sou filho de Deus, tudo pertence a Deus, como filho de Deus, como é que eu faço para poder herdar o que Deus tem, o que Deus nos oferece, o que Deus nos dá? Mas ele coloca aqui, o que ele queria basicamente? A vida eterna. Como é que eu faço para poder conseguir a vida eterna? A vida eterna seria vivermos eternamente, viver para sempre. Quando nós vivemos para sempre, no conceito em que eles entendiam, era viver sem dor, viver sem sofrimento, viver sem problemas, viver sem angústias, viver sem aflições, em comunhão eterna com o Pai. Como é que nós conseguimos isso? De que forma? E foi o que ele perguntou a Jesus. Viver, inclusive, livre da morte. Se nós vivemos eternamente, significa que a gente não vai precisar voltar à carne, reencarnar, porque nós já seremos então espíritos, abre aspas, num estado de perfeição, que não precisaríamos mais passar pelas aflições e dores do mundo. Então ele perguntou isso a Jesus. E vejam bem, eles não acreditavam, abre aspas, na reencarnação, mas acreditavam na ressurreição, e que a ressurreição trazia, depois que nós ressurgíssemos, nós viveríamos eternamente, não obrigatoriamente na terra, como a ideia seria, mas em um mundo com o qual nós ainda naquele tempo não sabíamos como era e de que forma existia. Então eles perguntaram isso para Jesus. E o que Jesus respondeu para eles? O que está escrito na lei? E o que é isso? De que lei Jesus estava falando? Ele estava falando da lei mosaica, que eles eram profundos entendedores, profundos conhecedores. A lei mosaica é um conjunto de leis, regulamentos, regras, normas, que foi dado por Deus, vocês lembram, né? Aos israelitas, através de Moisés. E ele escreveu o que nós chamamos de o Velho Testamento. E nesse Velho Testamento inclui basicamente aqueles 10 mandamentos que nós vemos, que inclusive está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que eles trazem para a gente uma ideia de como é que funciona isso daí. E esse Velho Testamento, ele nos coloca um conjunto de leis morais, leis éticas, até leis civis. Quem já conseguiu ler o Velho Testamento, lá fala, por exemplo, como é que funciona a relação entre os vizinhos. Como é que, por exemplo, interessante, se você pega emprestado a roupa de um vizinho para poder vestir, você tem que devolver antes do sol se pôr. Olha que coisa interessante. Por que isso? Engraçado, não tem explicação, né? Mas você tem que devolver. Você pegou emprestado, você tem que devolver antes do sol se pôr. Se você se separa de uma mulher, se divorcia, que é o termo de uma mulher, ela pode se casar
de novo com outro homem. Mas, se ele quiser se separar dela, não pode devolver para você. E ela não pode casar com outro homem, só pode com dois. O primeiro e o segundo. Está na lei. Então, se tinha alguma dificuldade relacionada a isso na comunidade, as pessoas levavam para o doutor da lei e falavam: olha, a senhora não pode casar outra vez. Só que casou pela segunda vez, não pode. Ele pode, a senhora não. E se ela se separasse pela segunda vez, ela era tida como uma mulher, abre aspas, digamos assim, vou usar um termo aqui, profanada. Ela não podia mais estar dentro de uma sociedade onde as mulheres tinham muito poucos direitos. Então essa era a lei que eles seguiam. O Velho Testamento ele é composto de 5 livros. A Gênese, que conta a história da criação do mundo, do homem, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, você já deve ter ouvido falar. Êxodo, que fala a história da saída dos israelitas do Egito, quando eles ficaram lá por um determinado período, que na verdade foram muitos anos. A entrega da lei a Moisés no Monte Sinai e a construção do tabernáculo sagrado. Levítico, que fala sobre as leis cerimoniais, sacrifícios, rituais, as instruções sobre santidade e pureza. Essa questão de pureza é muito interessante, né? Porque ele dá 2 pesos e 2 medidas. Aquela sociedade é uma sociedade extremamente patriarcal, em que os homens tinham muitos poderes e direitos e as mulheres praticamente não tinham nenhum. E as crianças, então, neca, né? Absolutamente nada. Então, isso estava escrito na lei. E tínhamos Números, que é o 4º livro, que fala sobre a peregrinação dos israelitas pelo deserto, sem os preparativos para a entrada na terra prometida, que eles saíram de Egito e caminharam pelo deserto para poder chegar na terra que foi prometida a Abraão. Então eles estavam sempre buscando esse local. E o último, que é Deuteronômio, que é a 2ª lei, escrita por Moisés, que resume toda a lei anterior e tem os discursos finais de Moisés antes dele morrer. E é exatamente aqui em Deuteronômio que ele define quem é que vai substituí-lo quando ele morrer. Ele até fala lá no finalzinho que ele não vai conseguir ver a terra prometida. Então ele indica que Deus escolheu Josué, acho que foi Josué, né? Escolheu Josué para poder substituí-lo, e que Josué será o responsável para poder levar o povo até a terra prometida. Então esses são 5 livros com os quais Jesus perguntou, que é a lei. O que você lê? O que está escrito lá? E aí a segunda pergunta é a seguinte: o que está escrito lá e como você lê? Como você interpreta o que está escrito na lei? Já que você é um perito, já que você é um entendido, como é que você compreende isso? E segundo, como é que você aplica? Uma vez que você lê, você tem que saber o que você está lendo. E como é que você entende isso? E como é que você aplica? E ele responde. Isso está lá em Levítico. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Também está em Deuteronômio, também está, para a verdade, não está em Números, não está em Êxodo e não está em Gênesis. É muita coisa. No Deuteronômio fala-se apenas em amar a Deus, mas ele completou aqui: amarás a Deus, mas também deverás amar a quem? Ao próximo como a ti mesmo. Olha só, em um único lugar, em toda a lei mosaica se fala nisso, que é exatamente em Levítico 19, 18, que diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra o teu Senhor, os filhos do teu povo, mas amarás o próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha que coisa interessante.
que diz aqui? Não te vingarás, nem guardarás iras contra o filho do teu povo, mas amarás o teu próximo. Que próximo é esse? É aquele que está do meu lado, é aquele que faz parte da minha comunidade, é aquele que está na minha vila, na minha cidade, a minha família, as pessoas que trabalham comigo, aqueles que estão comigo no dia a dia na sinagoga. Quem foi que falou isso? Eu sou o Senhor, e vocês deverão fazer o que eu estou mandando. Olha só que interessante. Lá ele diz que você tem que amar o próximo, mas esse próximo é aquele que está próximo de você, é aquele que está do seu lado, está pertinho, é aquele com quem você convive todos os dias. E estabelece isso com a sua relação com as pessoas com as quais você convive. E lá em Romanos 19, diz o seguinte: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E há outro mandamento. Tudo nessa palavra se resume. Isso aqui é praticamente os 10 mandamentos, né? Não roubarás, amarás, não desejarás a mulher do próximo, absolutamente nada disso. E ainda tem um outro mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas no mesmo sentido. E aí o que acontece? Jesus fala para ele: muito bem, perfeito, ótimo. Então você sabe o que está escrito lá, que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faze isso, disse Jesus, e viverás. Aí complicou. Porque se você sabe o que precisa fazer e você efetivamente quer a vida eterna, nós precisamos transformar esse conhecimento em ação. Praticar o que você entendeu, o que você aprendeu, o que você sabe, o que você conhece. Sai da teoria e venha para a prática. Porque quando nós estamos praticando, utilizando aquele conhecimento que nós temos, tiramos daqui o conhecimento que está na nossa inteligência e trazemos para o nosso coração, transformamos esse conhecimento em sentimento, em emoção, ele passa a ter uma razão para existir. E nós então passamos a agir. E foi o que Jesus falou com ele: faze isso e viverás. E essa promessa de viverás está relacionada muito a obedecer aos mandamentos sem que nós possamos prejudicar ninguém. Amar a Deus nos levará à vida eterna, mas para amar a Deus, como estava aqui no texto de Emmanuel, nós precisamos amar a Deus através do próximo. Está claro isso? E para se justificar, o que é justificar-se a si mesmo? Explicar as ações. Porque quando ele fala para alguém: Jesus, eu quero isso, mas ele percebe que Jesus deu para ele uma outra questão. Inclusive Jesus tinha uma coisa muito legal, né? Era um sistema socrático chamado hermenêutica, isso. Ainda bem que tem uma assessoria aqui de primeira, em que você responde fazendo uma pergunta, né? Como se mamãe fala assim: mãe, onde é que está no livro? Meu filho, onde foi que você deixou? Não é assim que funciona? Então a gente faz uma pergunta, e para que nós tenhamos uma resposta, e vem uma pergunta em cima. Porque na maioria das vezes nós sabemos onde é que está o livro, né? A gente é que fica querendo perturbar a mãe da gente, assim como ele estava perturbando Jesus. Então ele estava tentando, em função disso, explicar e defender as suas ações. Porque quando Jesus falou para ele: vai e faz isso, ele logo percebeu: caramba, eu não faço. Eu sei como é que é para poder fazer, mas eu não faço. Então ele tentou justificar-se, e o termo é justificar-se a si mesmo, dizendo assim: eu conheço, esses são meus pensamentos, essas são minhas decisões, eu preciso encontrar uma forma de dizer para Jesus que eu não sei como fazer isso, porque ele estava buscando uma reconciliação. Olha que coisa interessante, uma reconciliação
com o que ele sabia, mas ele não fazia. E para que isso acontecesse, ele virou para Jesus e perguntou: tá bom, então, Senhor, quem é o meu próximo? Entenderam? É para amar o próximo? É, perfeito. Mas eu entendo que o próximo é ter que estar do meu lado. Então entendam, eu amo a Inês, mas não amo vocês. Vocês estão longe de mim. Eu amo a Inês. Talvez o Renato está aqui perto também, mas vocês eu não amo. E para que ele pudesse justificar, ele falou: Jesus, tá bom, é para amar o próximo? Tá. Mas quem é o meu próximo? E aí Jesus vem com uma segunda história, que vem complementando, que é a parábola do bom samaritano, que todo mundo conhece, né? E que ele fala o seguinte: vocês lembram da história? Descia um homem de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho ele foi assaltado, bateram nele, roubaram as coisas dele, e ele ficou deitado lá no chão. Estava lá, coitado. E aí passou naquele mesmo caminho um sacerdote. O sacerdote também era profundo conhecedor da lei. Passou e foi embora. Logo depois passou um levita. Levita também era conhecedor da lei e ajudava o sacerdote. Passou ao largo e foi embora. Aí depois passou quem? Um samaritano. O samaritano parou, abraçou aquele homem, cuidou daquele homem, deu-lhe o que beber, passou um guento nas suas feridas, colocou ele no seu cavalo e levou até um lugarzinho para que ele pudesse ser cuidado. Deixou ele lá, pagou para o cuidador, dizendo: olha, você cuida dele, quando eu voltar eu pago a diferença para você. E aí Jesus perguntou: quem é, vejam só, quem é aquele que vai herdar a vida eterna? Perdão, desculpa. Quem aqui é o próximo? Quem aqui nós entendemos que é o próximo? O que ele respondeu? Ele falou o seguinte: aquele que usou de piedade para aquele que estava caído. Ele sequer respondeu que foi o samaritano. Ele não usou esse termo. Ele podia falar assim: não, se Jesus, foi o samaritano. Mas ele não falou isso não. Ele falou: aquele que teve piedade para o homem que estava caído. Eles não gostavam dos samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos, eles tinham eles eram chamados de meio atalhados, um termo que a gente usa hoje. Porque se nós pegarmos o mapa, eu até trouxe o mapa de Jerusalém, perdão, o mapa da região daquela época, nós tínhamos a Judéia embaixo, a Galiléia em cima, e no meio do caminho nós tínhamos a Samaria. Se você fosse da Judéia para a Galiléia, você tinha que passar pela Samaria. E eles não gostavam de samaritanos. Eles entendiam que os samaritanos, eles tinham, durante muito tempo, durante séculos, eles se uniram a outros povos. E esses povos se mesclavam com eles e eles deixaram de atender plenamente a lei judaica. Então eles não eram mais puritanos como os judeus eram. Então eles não gostavam dos samaritanos. Tanto que, se eles tivessem que partir para cima de Jerusalém, por exemplo, para ir para Cafarnaum, eles evitavam cortar no meio. Eles iam pela lateral e passavam margeando o Rio Jordão, para poder ficar longe dos samaritanos. E ele não falou samaritano. Disse: aquele que teve piedade para com Caim. Olha que coisa interessante, né? E aí o que aconteceu? Aí Jesus falou: muito bem, esse daí é aquele que demonstra piedade. Então ele sabe quem é o próximo, porque ele não faz diferença de quem são as pessoas que estão ao seu lado. E lembrando aqui, lá em Deuteronômio tem uma passagem que Moisés, através de Deus fala o seguinte:
você deve cuidar e amar o estrangeiro, porque você foi estrangeiro na casa do Egito. Isso está lendo o Deuteronômio. Só que, quando Jesus perguntou sobre quem era o seu próximo, o doutor esqueceu desse detalhe. O estrangeiro, e ele falou: você deve amar o estrangeiro, porque um dia você foi estrangeiro. Você viu o que foi o sofrimento, o que vocês passaram lá no Egito. Vocês têm que amar o estrangeiro. O estrangeiro não é aquele que é da sua comunidade. Então, em algum momento, Deus havia falado para eles que deveria amar aquele que estava longe. Só que ele não falou isso. Ele se esqueceu desse detalhe quando conversou com Jesus e não falou. Mas quando Jesus demonstrou que o samaritano era efetivamente aquele com o qual nós devemos nos colocar como aquele que percebeu quem era o verdadeiro próximo, ele falou: caramba, então tem alguma coisa que está esquisita aí. E aí o que ele faz? Jesus fala e diz o seguinte: vai e faze da mesma maneira. Pela segunda vez, Jesus falou para ele: você saia de onde você está e parta para a ação. Você tem que fazer o que você sabe. Você viu que o samaritano deu exemplo de como cuidar do próximo. Você concordou comigo. Então vai e faz. E aí nós chegamos aqui a um outro ponto, que está lá em Mateus, que diz o seguinte: os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se nesse lugar. E um deles, doutor da lei, de novo, para experimentar, disse: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Olha só, de todo o teu coração, sentimento, emoção, de toda a tua alma, que está fora de nós, transcende a parte com a qual nós estamos vendo, e de todo o teu pensamento, que é aquilo que nós entendemos, que nós conhecemos. Então, amar a Deus no conjunto, de todas as formas possíveis e imagináveis. Ele ainda complementa: esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E esse coloca: desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo, absolutamente tudo, rigorosamente tudo que está no Velho Testamento leva a este mandamento: amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu sentimento, de toda a tua emoção, de todo o teu pensamento, e ao próximo como a ti mesmo. Tudo que está lá traz a isso. O que a gente leva então a compreender de que eles não entendiam isso. Eles conheciam, mas não entendiam. E o que acontece? Jesus então chama ele no canto. Vocês se lembram como foi que eu fico imaginando Jesus, quando estava crucificado, ele estava com os braços abertos, né? E o que significava isso? Ele estava nos esperando, abraçando a todos nós. Eu fico imaginando que nesse momento, o que passou pela cabeça de Jesus, inclusive no que se refere a esse texto. Porque quando ele fala para o fariseu que você tem que amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus em todas as coisas, ele pediu ação. Então eu entendo assim: você tem que sair de onde você está. Saia da sinagoga, saia da igreja, saia da casa espírita, vá para a rua, saia de onde você está, saia dessa letargia, saia desse momento
em que você está preso simplesmente nos ensinamentos e transforme esses ensinamentos em ação. Saia de onde você está e vá procurar aquele que está precisando da sua ajuda, do seu auxílio. Não foi o texto que foi colocado por Emmanuel? Falou da mãezinha, da mulher doente, daquele estrupiado, daquele que está com fome, daquele que está doente, daquele que está carente, daquele necessitado. Ele está nos esperando, assim como Jesus sempre nos esperou: venham comigo, saiam do que onde vocês estão, venham comigo. Ele falou a mesma coisa, e ele nos lembra, para que nós vivamos a vida eterna, a gente tem que sair dessa letargia apenas do conhecimento e transformar todo esse conhecimento em ação. É a única forma de nós vivermos eternamente. E aí, quando a gente sai disso tudo, nós estamos lá no plano espiritual vivendo eternamente, o que acontece? Ficou praticamente automático. A hora que a gente incorpora esse senso de amar ao próximo através do amor que nós descobrimos, amar a Deus, que é o primeiro mandamento, através daquele que está do nosso lado, isso vai ser tão automático que nós não pensaremos sequer outra coisa na nossa existência, e nós estaremos aí vivendo eternamente. Aonde? Na existência com o próximo, na relação com o próximo, que é a forma como nós amamos ao Pai que nos criou e que nos dá tudo isso com o qual nós convivemos nessas experiências terrestres. Eu espero que a gente tenha entendido da mesma forma como Jesus tentou colocar para o fariseu. Eu espero até que ele tenha entendido depois disso, né? Mas como estava tão incrustado o conhecimento dele naquela história de Moisés, levaria algum tempo para que a gente pudesse saber se ele realmente conseguiria. Mas nós temos a grande experiência de, na doutrina espírita, perceber como isso funciona na nossa existência. Porque reencarnação sobre reencarnação, sobre reencarnação, sobre reencarnação, nós aprendemos através da convivência com o próximo, do sofrimento com o próximo, às vezes até no nosso um pouquinho maior, e queremos que alguém nos ame, que alguém cuide da gente. Só que para fazer isso, a gente tem que demonstrar amor pelo próximo também, através da ação. Sair de onde nós estamos, dessa letargia, e amar fazendo. Que é a caridade, né? Caridade não é amor em ação. Esse é o princípio básico para que nós consigamos no futuro termos a vida eterna. Graças a Deus, Deus nos abençoe. Então, vamos nos preparar para a prece, para o nosso passe coletivo, e o Marlon mesmo vai fazer a nossa prece. Oremos. Sintamos esse frescor maravilhoso que nos abraça, como se fosse o próprio Deus nos acalentando, nesse sopro divino que nos dá vida, e através dela entender todos os ensinamentos com os quais milênios e milênios nós trazemos em nossa consciência, e que possamos, a partir desse entendimento, fazer com que ele se transforme em ação. Obrigado, Jesus querido, por tudo que tu nos dá. Obrigado por teus exemplos, por tua experiência, por tuas palavras, que elas se calem em nosso coração e em nosso entendimento. Rogamos que nos acompanhem durante essa vida, esse ano, esse mês, essa semana, esse dia, por toda a eternidade, e que a paz que tu nos prometeste se faça presente sempre. Abracemo-nos com Jesus e, em nome de Deus, rogamos que a alegria viva na fraternidade com os nossos irmãos. Muito obrigado, querido Pai, hoje e sempre. Graças a Deus.